Gênesis 12. Quando foi me passado o tema, direção divina, eu fiquei pensando o que eu ia pregar aqui. Aí eu lembrei desse texto, eu vou ler e vou comentar alguma coisa. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vamos lá, para a terra, repete comigo, para a terra que eu te mostrarei. Mais uma vez, para a terra que eu te mostrarei. Diga aí para algumas pessoas que estão perto de você. Diga assim: você está debaixo da direção divina. Você está debaixo da direção divina. Podem tomar os vossos assentos. Amados irmãos, nesse momento que nós estamos atravessando, esse momento crítico, dessa crise sanitária, que desencadeia uma série de outras crises, é importante nós estarmos debaixo da direção do Senhor, debaixo da direção divina. E ao olhar para esse texto, para essa palavra, eu entendo que aqui está algumas verdades relacionadas a esta direção que nós precisamos ter. O texto aqui se refere a um dos personagens mais marcantes de toda a narrativa sagrada. Se refere aqui a Abraão. O texto fala dele como Abrão, mas como nós estamos mais habituados a chamá-lo de Abraão, eu pretendo chamá-lo de Abraão durante toda a minha fala. Então Abraão, ele é um daqueles heróis autênticos que nos inspiram a sermos melhores e a subirmos mais alto. Esse Abraão, ele foi usado por Deus para formar uma família que se tornou um povo que se tornou a espinha dorsal dentro do plano da redenção. O significado que Abraão exerce na galeria dos heróis da fé, ele é colocado como sendo pai na fé. Falta-me aqui adjetivos para qualificar, para dimensionar o tamanho que Abraão representa dentro do contexto bíblico, e não só do contexto bíblico, mas também do contexto histórico, pois Abraão é um dos poucos personagens que é um consenso comum entre os três principais povos da terra: os judeus, os árabes e os cristãos. Todos esses três povos, eles têm na figura de Abraão um grande exemplo, um grande homem, uma grande história. Então, aonde é que está o segredo da construção, da formação da história desse homem? Eu diria que o segredo é que ele andou debaixo da direção divina. Mas vamos então entender. Ele está onde? No princípio aqui, no capítulo 12, ele está onde? Ele está em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma cidade da Mesopotâmia. Segundo a história, essa cidade, na época de Abraão, ela tem aproximadamente 300 mil habitantes. Segundo o livro Almanaque do Lavrador, a maioria das pessoas viviam da agricultura, viviam também um pouco da pecuária, com uma rara exceção. O pai de Abraão era um ourives, era um fabricante de deuses. Então logo você entende que quando você fosse falar sobre Deus para Abraão, qual é a ideia de Deus que Abraão tinha? É a ideia daquele Deus fabricado pelas próprias mãos do seu pai. Se você falasse em Deus para Abraão, a mente dele automaticamente já seria remetida a um Deus fabricado pelas mãos do seu próprio pai. E era muito difícil tirar esse arranjo psicológico, comportamental da mente de Abraão com relação a Deus, porque aquilo veio desde a infância. Ele cresceu vendo seu pai fabricar deuses. Mas sabe como é que essa história vai começar a mudar? Quando ele ouviu uma voz que veio do além, não fez uma apresentação prévia, mas essa voz ela já apareceu dando uma direção: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
Deus não precisa fazer uma apresentação para te dar uma direção, porque Ele é Deus. Só a manifestação dEle já é razão dEle falar para você o lugar que você deve ir. Ele não deve te convencer de que você deve dar a direção da sua vida a Ele, porque só o fato dEle ser Deus, nós já entendemos, a nossa vida deve estar debaixo da direção do Senhor. Mas agora, o que me chama a atenção é a maneira como Ele concebe, como Ele gestaciona essa fé para poder andar na direção de Deus. Porque preste atenção, Ele simplesmente ouviu. Ele viu alguma coisa? Ele enxergou alguma coisa? Não, ele não viu nada. Ele só ouviu. Irmão, e agora para ele andar na direção divina, ele vai ter que se conectar com esta direção através de quê? Através da fé. Porque ele não vai ver Deus. Deus não vai estar na sua frente, visivelmente, de maneira concreta, de maneira palpável e visível, dizendo: Abraão, à esquerda, Abraão, à direita. Não. Para ele se conectar com esta direção, ele precisa ter fé. É como se, para se conectar com esse GPS divino, ou com esse Waze divino, ele precisasse ter fé. Hebreus diz que a fé é que nos faz aproximar do Senhor, porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esta sua conexão com a direção de Deus, ela só vai acontecer quando você tiver fé. E o processo gestacional da fé não está naquilo que você vê, mas está naquilo que você ouve. Romanos 10, 17. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir esta palavra, a fé vai crescer dentro de você, para você se conectar com essa direção que Deus está te dando. Gente, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade eivada de dúvidas, de questionamentos. E agora, essa sociedade está perdendo a fé por quê? Porque eles querem conhecer a Deus fazendo pergunta. E a fé não acontece por aquilo que você pergunta, mas por aquilo que você ouve. As universidades, as faculdades enchem os jovens de perguntas e não dão respostas a eles. E eles saem de lá céticos, dúbios, duvidosos, para tentar questionar com relação à nossa fé. Eu fui pregar esses tempos, ano passado ou ano atrasado, me lembro bem, numa cidade no sul de Santa Catarina chamada Brusque. E eu peguei um voo de São Paulo para Navegantes, e eu sentei lá, abri minha Bíblia e comecei a ler. E à medida que eu estou abrindo a Bíblia, um cidadão que estava sentado do meu lado, ele olhou para mim e falou assim: você é pastor? Aí eu falei: sou. Ele disse: engraçado, porque o teu Jesus andava de jumento, agora você quer andar de avião. Eu falei para ele: ontem eu preguei em Palmeiras de Goiás, hoje eu prego em Brusque, eu vou lá pregar essa palavra. Eu disse para ele: então vamos fazer o seguinte, você arruma para mim um jumento que sai de Palmeiras e vai até Brusque, no mínimo em 24 horas. Aí eu vou descer desse avião e vou no teu jumento especial. Ele olhou assim e falou: você está estressado? Eu falei: não, até porque se na época de Jesus tivesse avião, ele não ia andar comprando passagem igual eu estou, ele ia ter um avião para ele, para poder fazer a obra do Pai do jeito que ele precisava se locomover. Aí ele falou: posso fazer mais uma perguntinha só? Eu falei: pode. Ele disse: você acredita nesse livro que você está lendo? Aí eu falei: não, eu não vou responder agora, eu vou te fazer outra pergunta. Você acredita na revista Veja? Ele disse: acredito. Eu disse: então na página 2366 de setembro de 2014, no campo da ciência, vem falando um negócio lá que eu vou te esclarecer. Você lembra o que está escrito lá? Ele falou: não, rapaz, se eu li eu já esqueci. Então eu vou te dizer, o que está escrito lá? Está escrito que a teoria da evolução, que é a que você acredita, porque pela pergunta você é evolucionista, pela pergunta que você me fez, eu sei que você é evolucionista. Então, essa teoria que você defende, acredita, ela vai sair da grade curricular das escolas, porque a teoria da evolução é uma grande furada. Como é que no começo não tinha nada, depois já explodiu tudo? E outra coisa, se o universo é resultado de uma explosão cósmica, o resultado de uma explosão é o quê? Bagunça, desordem. Você entra num cômodo, teve explosão, o que vai ter lá? Vai ter bagunça, vai ter coisa fora do lugar. Aí eu falei para ele: como é que uma explosão produz um ser humano com 3 trilhões de células vivas, 2 bilhões de quilômetros de fitas DNA, 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos olhos? Porque não fosse encapado, haveria um curto-circuito, você ficaria cego instantaneamente. Me mostra uma explosão que produz um ser humano organizado como esse. Ele regalou os olhos para mim e falou: você é só pastor mesmo? Eu falei: só.
estudei em colégio estadual. Mas calma aí, nós não terminamos a nossa conversa ainda não. Aí eu falei para ele, então, a teoria da evolução vai sair das escolas. E segundo o campo da ciência da revista Veja, vai entrar uma nova teoria, que é a teoria da súbita expansão de energia e de matéria. Eu disse para ele, você sabe o que significa isso? Nós começamos com a tua revista e vamos terminar com a palavra. Teoria da súbita expansão de energia e de matéria. Súbita expansão de matéria. Deus chegou aqui e disse, haja firmamento. Súbita expansão de energia. Deus chegou aqui e disse, haja luz. Então, quanto mais a tua ciência estuda, mais ela se encaixará nos princípios eternos dessa palavra. Porque essa palavra, ela tem razão de ser. Essa palavra é o poder de Deus para a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que você está respaldado na direção de um Deus que você não vê, mas pode crer que Ele é real. E você pode se aproximar dEle pela fé. Quem crê nesta palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus. Abraão creu. Ele não precisou fazer perguntas e nem interrogações. Ele simplesmente creu, porque a fé é uma ação de Deus na nossa vida. Ele disse, eu creio. Creu no Senhor. Aí Deus disse para ele, então você vai sair da tua terra e você vai vir para a minha terra. Irmão, aqui tem um negócio complicado. Que terra, olha aqui para mim. Terra Abraão já tem, sim ou não? Sim, porque Deus está dizendo, você vai sair da tua. E a terra de Abraão, ele viveu aproximadamente 75 anos. Ele está contextualizado, sedimentado, aculturado, formado. Ele vive ali, psicologicamente, naturalmente. Toda a sua formação foi ali. Agora Deus está dizendo, você vai sair da sua e você vai para que eu vou te mostrar. Isso aí é fácil, irmão. Pense você, viveu a vida toda em um ambiente, agora vai ter que avançar na penumbra do desconhecido, em nome de obedecer uma voz de alguém que você acabou de conhecer. Mas o nome disso é fé. Gente, eu estou pregando aqui para quem quer andar na direção divina. Quem quer andar na direção divina tem que ter fé. Quem quer andar na direção divina, de vez em quando o povo vai falar que você está louco, vai falar que você está doido, mas você não está respaldado no que diz os outros ao teu respeito. Você está respaldado no que diz a palavra ao teu respeito. E quem anda na direção divina, não se preocupe com o que estão dizendo lá fora. Irmão, sabe o que eu fico imaginando? Abraão disposto a sair da terra que é dele, que ele planta, que ele colhe, que ele vive, para ir para a terra que o Senhor está falando com ele. A terra que ele vive é concreta. Agora a terra que Deus está falando, embora ela também seja concreta, até o momento ela é abstrata. Porque Abraão não sabe como vai chegar lá. E Abraão não sabe onde está essa terra. E olha, pastor Marcos, você sabe o que eu acho interessante? É que Deus não deu o mapa, o localizador. Abraão, vou mandar o localizador no teu celular, e você vem pelo teu localizador, e daqui a pouco você chega aqui na terra. Deus não deu para ele a direção. Deus não deu para ele o mapa. Sabe por quê? Porque direção divina para nós é dependência. Xarabacalabraxéria. Sabe por que a gente tem que estar debaixo da direção? Para a gente ser dependente. O ser humano independente, ele se torna perigoso. Então Deus está dizendo, eu não vou te dar o mapa, eu não vou te dar o caminho, eu não vou te falar por onde você vai passar, mas eu te digo uma coisa, eu te mostrarei. Deus está dizendo, te mostrarei. Deus está dizendo o quê? Eu vou estar presente com você durante essa viagem. Sabe o que é melhor desta direção? É que quem dá a direção para nós é Deus. E Ele dá a direção para nós presente. E o melhor que tem dessa direção é que a presença dEle está conosco. E você pode sentir essa presença aqui hoje. Você consegue sentir a presença de Deus te dirigindo hoje? Você consegue sentir essa presença? Levante a tua mão por alguns segundos e glorifique o Senhor, porque você pode perceber a presença dEle te dirigindo. Aleluia! Aí Deus diz, então você vai sair da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Abraão sai, parece coisa de louco. Ele está saindo de Ur dos Caldeus e o povo pergunta para ele, você está indo para onde? Eu estou indo para a terra que Deus vai me mostrar. Mas você está abrindo mão de tudo? Sim. Por quê? Porque Deus falou para mim que Ele tem uma nova terra para mim. Ô irmão, eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que estão debaixo da direção de Deus.
Alguém está perguntando, mas aonde é que vai chegar esse negócio? Aonde é que vai acontecer isso? Não se preocupe, você está debaixo da direção de Deus. Nós já chegamos até aqui. 2020 até aqui tem sido um ano turbulento, mas você está debaixo da direção de Deus. Está todo mundo preocupado. E 2021, e a crise energética, e a crise sanitária, e a crise econômica, e o dólar que vai subir, e ganha o Biden, e ganha o Trump. Quem é que ganha? Irmão, não estou preocupado. Eu estou preocupado que eu estou debaixo da direção dele. Eu estou debaixo da direção dele. Ou se você está debaixo da direção dele, abra a tua boca essa noite e glorifique o nome do Senhor. Tua família, tua casa está debaixo da gerência, da direção e da coordenação de Deus. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse altar. Há uma presença de Deus aqui nesse ambiente. Agora, Martin Luther King Jr. dizia: ter fé é dar o primeiro passo sem ver o restante da escada. Ser dirigido por Deus é isso. É caminhar por fé. Você não está vendo, mas você crê. Aí você dá o primeiro passo e Deus está te dirigindo para aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Agora, preste atenção. Ele sai de Ur dos Caldeus e ele entra no deserto. Esse caminho de Ur até Canaã, ele vai dar entre 1.000 a 1.500 quilômetros. Não tem como a gente precisar exatamente essa quilometragem. Mas aí nessa viagem, ele precisa de quê? Ele precisa de um ponto de fortalecimento para a sua fé. Aí ele sai, está caminhando pelo deserto. E como é que ele vai fortalecer a sua fé? Gênesis capítulo 12 e versículo 7. Ele chega aonde? Em Siquém. O que ele faz em Siquém? Ele levanta uma tenda para se proteger do sol, para poder passar ali um momento de descanso. Mas na porta da tenda, ele vai edificar o quê? Ele vai edificar um altar. Porque Abraão está dizendo, quem precisa da direção de Deus, tem que ter ponto de fortalecimento da sua fé. Quem precisa da direção de Deus tem que estar conectado em um endereço fixo com a fé que ele professa. Irmão, que negócio é esse? Que negócio é esse? Dessa fé que não tem endereço, dessa fé que não tem igreja, dessa fé que não tem ponto de fortalecimento. Não, eu tenho fé em Deus. Mas onde é que é o ponto de fortalecimento da sua fé? Onde é que é o endereço da sua fé? Não, é a minha fé, ela é uma fé meia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai deixando o negócio acontecer. E agora eu sou agora o crente online. Mas como é que é esse negócio? Esses dias o irmão falou para mim, falei, irmão, você está congregando aonde? Não, eu sou crente online agora. Falei, então me explica, eu sou meio antigo para essas coisas, como é que é crente online? Ele falou, eu participo de culto aonde eu quero no mundo. Chegando a hora do culto, eu ligo lá a minha Smart TV no YouTube, e eu vejo um culto legal que entra de acordo com o que eu estou querendo naquele dia. Aí eu vou lá e assisto o culto. Eu canto, eu participo. Eu falei, é muito bom, irmão. Mas onde é a sua igreja? Não tem igreja. Eu estou falando para você que eu sou um crente online. Eu falei, meu irmão, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. E a cobertura espiritual, ela oferece quando você tem um ponto de fortalecimento para a sua fé. Eu vou dizer um negócio muito sério para você aqui. Cobertura espiritual é coisa séria. Gente, você escolhe a sua cobertura espiritual e automaticamente você herda as suas consequências. Aleluia! Diga para algumas pessoas que estão perto de você, você está debaixo de uma autoridade espiritual neste lugar. E você vai herdar porção dobrada do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, viu, Eurípides? À medida que você está tocando esse negócio aí, rapaz, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode falar em línguas estranhas. Se você não é batizado ainda, o Espírito Santo te batiza na quinta-feira. Se você está me assistindo pela internet, recebe a presença do Espírito Santo também. Recebe a unção de Deus, porque a unção de Deus, ela contagia, enche, preenche e completa esse ambiente. Oh, aleluia. Gênesis 12, 7, nós estamos em Siquém. Abraão lá tem tenda e tem altar. Gênesis 12, 8, ele não está mais em Siquém. Onde é que ele está, pastor Eronilson? Ele está em Betel. O que tem em Betel? Tem uma tenda e tem um altar.
Abraão está dizendo: aonde eu colocar a minha tenda, na porta da tenda, eu vou edificar o altar. Porque o altar é a minha comunhão com Deus. Altar é a minha conexão com Deus. Ô irmão, você precisa manter o teu altar. Você precisa manter o teu altar. Altar é oração. Altar é jejum, altar é leitura bíblica, altar é congregar, altar é adorar. Você está aqui hoje edificando o teu altar na presença de Deus. Você passou o dia lá no teu trabalho edificando tendas. Você passa um tempo da sua vida investindo na sua tenda, mas de noite você vem para a igreja investir no teu altar, porque quando o vento vier, o que vai manter a tua tenda de pé é o altar que você botou na porta dela. Tenda que tem altar, o vento não leva. Oh glória. Gênesis 13. Ele está voltando do Egito. E quando ele está voltando do Egito, o que ele faz? Ele coloca a tenda de pé. E na porta da tenda, ele reedifica o altar. Abraão não sai de perto do altar. Gênesis 13, 18. Ele está nos carvalhais de Manre, morando de favor. A terra é emprestada. A terra é pedregosa. Mas o que tem lá? Lá tem uma tenda. E na porta da tenda tem um altar. Porque Abraão está dizendo: o meu altar não é circunstancial. Eu não dependo de estar numa terra boa para edificar altar. Eu não dependo da terra ser frutífera para me edificar altar. A terra é seca? É, mas tem altar. A terra é emprestada? É, mas tem altar. Eu estou aqui porque alguém me deu esse lugar, sim, mas tem altar. Irmão, você não depende de estar sadio, de estar empregado, de estar cheio do dinheiro para você ter altar. O teu altar, ele é acircunstancial. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, você vai edificar o teu altar para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Aqui, eu vou perceber no capítulo 13, uma diferença gritante entre Ló e entre Abraão. Presta atenção em Ló. Não há um registro bíblico de Ló edificando altar. Você pode ler todo o livro de Gênesis, que compreende a história de Ló. Você não vai ver um altar edificado por Ló. Sabe por quê? Ló não tem altar. Ló tem tendas, tem gado, tem ovelhas, tem funcionários, mas ele não tem altar. Abraão, se você pegar toda a história dele, há 5 registros bíblicos de altar. E Ló não tem altar. Aí é aí que começa a ficar complicado o relacionamento de Abraão com Ló. Porque Ló não tem altar. Irmão, quem tem altar, presta atenção, quem tem altar não consegue conviver com quem não tem altar. Porque as linguagens são diferentes, os interesses são diferentes, as prioridades são diferentes. A prioridade de quem tem altar é a casa de Deus, é o reino de Deus, são as coisas espirituais, são as coisas que envolvem a palavra do Senhor. Quem não tem altar é tudo secundário. Ele vai para a igreja se der, ele contribui com a igreja se der certo. O negócio é se der certo. Agora quem tem altar não, reino de Deus para ele, coisa espiritual para ele é prioridade. Está em primeiro lugar na sua agenda, porque ele tem altar. Ló não tem. Aí agora, Abraão vai ter que fazer o quê? Se ele quiser crescer, se ele quiser avançar, ele vai ter que abrir mão de Ló. Irmão, é muito complicado falar isso, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas para você chegar em alguns lugares que Deus quer te colocar, você vai ter que abrir mão de algumas pessoas. Como assim, pastor? Não é acepção, é seleção por propósito. Porque nem todos entendem a visão de Deus a teu respeito. Tem gente que fica te travando com incredulidade, com dubiedade, com carnalidade, com coisas que não agradam ao Senhor. E essas pessoas, quando elas vêm para o seio do teu convívio diário, que elas penetram no teu dia a dia, elas começam a sugar a visão de Deus da sua vida. Então, irmão, nem todas as pessoas que fazem parte da sua vida vão ser colocadas em lugares altos. Então quem quer subir mais alto tem que entender que por um propósito ele vai ter que selecionar as suas amizades. Diga aí para quem está do teu lado: só tem um jeito de você continuar andando comigo. Pode falar para ele: só tem um jeito de você continuar andando comigo. Você vai ter que ser melhor do que eu. Você vai ter que ser melhor do que eu. Aleluia.
Mas aqui no bairro São Francisco, irmão, pode pregar isso à vontade. Porque esse povo aqui é crente, é cheio do Espírito Santo. Esse povo aqui é de Deus. Eu estou falando com relação a relações extras que você tem lá fora. Mas aqui dentro pode abraçar, pode amar, pode caminhar junto, pode viver junto. Porque aqui todos partilham do altar. A prova disso é que você está aqui, edificando o teu altar essa noite. Oh, glória! Aí, Ló, quando eles vão fazer a separação, aí Abraão falou assim: Ló, escolhe um lugar para vocês. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas Abraão foi para a direita, tá bom? E Ló foi para a esquerda. Ló olhou para as campinas do Jordão e cresceu aqueles olhão do Thundercat. Sabe, os olhos saíram para fora. Ele disse: hashtag, é para lá que eu vou. A terra era verde, rios caudalosos, árvores frondosas, tudo era muito bonito. Aquela terra só tinha um problema. Ela ficava do outro lado das fronteiras da terra de Canaã. Ficava do lado de fora dos limites da terra que Deus disse que ia abençoar. Ô, meu irmão, isso aqui é muito sério. Porque quem anda na direção de Deus não pode romper esse limite. Quem anda, eu estou dizendo isso com muito temor na minha alma. Quem anda na direção de Deus não pode ultrapassar essa fronteira. Há uma fronteira da terra que Deus falou com você, é aqui, ó. A Canaã é aqui. Pode não ter água, mas tem a minha promessa. Pode não ter a tua terra hoje, mas tem a minha promessa. Você pode não ter o que você quer hoje, mas está debaixo da minha promessa. Não cruze a fronteira dessa terra não, porque a minha bênção está do lado de cá dessa fronteira. Chora, geme, grita, mas não saia de lado desta fronteira, porque a minha bênção está aqui, diz o Senhor. Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse altar. Tem gente do outro lado da fronteira falando para você: passa a fronteira para o lado de cá, pode vir, não tem nada, um alquinho a mais, um extrazinho, não tem problema, pode vir para cá. Não vai não, meu irmão, porque a bênção de Deus está do lado de cada fronteira. Porque do lado de cada essa fronteira tem um livro que rege a conduta moral, que é a palavra e o poder do Espírito Santo. Do lado de cá tem lei, tem regra, tem princípio, tem comando. Fica dentro da fronteira que Deus tem promessa para você. Ei, irmão, só que lá não entende isso não, porque não tem altar. Ele ultrapassou a fronteira, chegou do outro lado. Ele construiu uma casona grande com área em redor, Wi-Fi de 100 mega, botou a Hilux na garagem. Nós vamos para a igreja. Não, rapaz, esse negócio de igreja fala com Abraão lá, porque Abraão que está lá na igreja. Eu estou do lado de cá. Não tem mais compromisso com a igreja não. O negócio é daqui para frente. E foi mesmo. Porque daí a pouco ele não achou bom, ele ainda estava próximo da fronteira. Mas falou: não, estou muito perto da fronteira de Canaã, vou mais para frente. Aí ele foi indo. Que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Entendeu? Aí ele foi edificando tendas até chegar onde? Até chegar em Sodoma. Porque uma pessoa não cai do dia para a noite. Uma coisa vai puxando a outra. Aí quando ele abriu os olhos, ele está onde? Ele está em Sodoma. Expressão máxima de prevaricação moral. Ele está no fim da linha, em Sodoma e Gomorra. Ele está aqui em Sodoma, que é a expressão máxima de pecado, de prevaricação moral, de tudo que desagrada a Deus. Mas sabe onde tudo começou? Quando ele abriu mão de edificar altar para o Senhor. Agora ele está em Sodoma. Sodoma vai ser destruída. Ele precisa sair, tem que sair urgente. Aí quando ele quer sair, ele não conseguiu tirar a casa toda. Ele saiu. Mas a esposa ficou transformada em estátua de sal no meio do caminho, olhando para trás. Veja, o conteúdo é bom, é sal. E Jesus disse lá nos evangelhos que nós somos o sal da terra. O problema daquela mulher não é o seu conteúdo, a sua essência, mas é a direção que ela está olhando. Ela é sal, mas está olhando para trás. Tem gente boa, conteúdo bom, essência boa, mas está olhando para o lugar errado. Sabe para onde a gente deve olhar? Para frente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele, porque Ele tem resposta para você. Olha para Ele, que Ele tem direção para a tua casa. Olha para Ele, Ele tem direção para a sua vida. Quem crê nesta direção, diga glória ao nome de Jesus essa noite.
Oh, glória! Aí agora ele sai, e ele ficou tão envergonhado que ele não quis nem voltar para Canaã. Ele foi habitar, escondido, nas cavernas. E a vida de Ló foi totalmente alterada. Eu podia estar contando outra história de Ló aqui hoje, mas foi totalmente alterada. Por quê? Porque ele desprezou a direção de Deus no altar. Ô meu irmão, está ouvindo a voz do Espírito Santo essa noite? Não despreze a direção de Deus no altar. Eu estou aqui hoje no altar. Os meus lábios está fluindo aqui a palavra de Deus para a sua vida. A direção do céu para o teu coração. Não despreze a direção que Deus traz através dessa palavra, porque ela garante segurança na terra de Canaã. Abraão ficou dentro das fronteiras da terra prometida. E agora Deus diz para ele: levanta os teus olhos. Aonde alcançar a tua visão, eu vou te dar por herança. Sabe por que Deus está falando isso com ele? Porque quando o rei de Sodoma foi lá, anteriormente a cidade ser destruída, e ofereceu para Abraão: Abraão, olha, você recuperou os nossos despojos que estavam nas mãos dos reinos da Síria, e eu vou dar tudo isso de presente para você. Sabe o que Abraão falou? Eu não quero uma correia de sandália que vier da tua mão, porque quem prometeu me abençoar não foi o rei de Sodoma, foi o Deus de Israel. Quem anda na direção de Deus não aceita despojos de Sodoma, não aceita presentes de Sodoma. Quem anda na direção de Deus está dentro de um propósito. Diga comigo, propósito. Diga mais forte, propósito. Você está dentro de um propósito, porque você está andando na direção de Deus. Mas para todo mundo que Deus tem um propósito, o diabo vai fazer uma proposta. Como assim, pastor? Sim, se Deus tem um propósito para você, o diabo vai tentar tirar você da direção divina, vai tentar tirar você do propósito, fazendo o que para você? Uma proposta. Só que há uma diferença entre a proposta e entre o propósito, porque o propósito de Deus é baseado em 3 tempos. Passado, quando Deus te chama, Ele já sabe do teu passado. Presente, Deus conhece o teu presente. E o propósito, ele está baseado no teu futuro, porque Deus te chama hoje, sabendo o que Ele vai fazer na sua vida amanhã. Mas a proposta, aí o diabo gosta de piratear, gosta de imitar. Ele quer um negócio parecido com o propósito, mas ele só conhece passado e presente. Então a proposta, ela é baseada nos teus interesses do passado. O diabo sabe o que você gosta. Ele pega uma mescla daquilo que você gosta e joga no teu presente, para tentar te seduzir, para tirar você do propósito. Só que a proposta, ela só tem presente e só tem passado. Ela não tem futuro, porque o futuro é amargo, é dolorido, é de perca, como foi na vida de Ló. Então, meu irmão, faça como Abraão, diga não à proposta de Sodoma e abrace o propósito de Deus para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito. Lembra de José? A mulher de Potifar foi lá, fez um cerco ao Lourenço dele, mandou as mensagens no Instagram para ele, curtiu 750 fotos, e depois foi lá e disse: deita comigo, a cama já está preparada. Aí José disse: a cama está preparada, mas a cama, estou parafraseando, mas a cama é a proposta, o trono também está preparado, e o trono é o propósito. Quem tem trono, não troca trono por cama, porque o trono é o propósito de Deus na sua vida. Lembra de Jesus? Quando estava lá no deserto, o diabo foi lá e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus diz: vai-te, Satanás, só a Deus adorarás, e só a Ele servirás. Porque quem está respaldado no propósito, não troca o propósito pela proposta. Efésios 3:11, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. E por esse propósito, nós estamos glorificando e exaltando o nome de Jesus aqui hoje. Quem anda na direção divina, não troca o propósito pela proposta. Quem diz amém por essa palavra? Agora, olhe para cá, eu já vou terminar, não vou passar de 9. Mas eu preciso que você dobre muito a sua atenção para você entender o negócio aqui agora. Comecei no capítulo 12, falei do 13, do 14, agora eu vou terminar no capítulo 15. Preste atenção, quem está me ouvindo aí, diga amém. Capítulo 15. Como é que começa o capítulo 15, pastor Marcos Sérgio? Capítulo 15 começa com Abraão na tenda, porque o endereço do 15 é o mesmo de Gênesis 13, 18, pastor João Evangelista. É a tenda nos carvalhais de Manre.
E Abraão está lá. Tem 10 anos que ele anda com Deus, irmão Luizinho. Ele não tem filhos. A terra que Deus falou com ele, te mostrarei, te darei. Deus não deu ainda. Tem 10 anos que ele está caminhando com Deus. Os pés estão inchados, os olhos cansados. Ele está em um momento assim de um ostracismo, preso dentro da tenda, trancafiado dentro daquela tenda. Aí de repente, o Senhor vai na porta da tenda e diz para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Por que Deus disse isso? Eu fiquei perguntando, Senhor, mas por que o escudo? Por que não uma arma de ataque, uma lança, uma flecha, uma espada? Mas Deus disse: eu sou o teu escudo. Você sabe o que Deus está dizendo? Quem anda na minha direção, eu vou ser o teu escudo. Aí eu descobri, irmão Luiz, que quem leva o escudo, vem cá, fica aqui perto de mim. Eu chego para você e disse assim: irmão Luiz, nós vamos numa guerra ali agora, o negócio lá está feio. Mas eu vou ser teu escudo, rapaz, fica tranquilo. Aí eu vou fazer de jeito aqui contigo, ó. Eu vou entrando e tu vai entrando atrás de mim, tá bom? Eu vou ser o teu escudo, não vai chegar nada em você, tá? Nem uma flecha, nem uma espada, nem uma lança, nada. Porque eu sou o teu escudo. Então Deus está dizendo isso para Abraão: você está debaixo da minha direção, e eu estou entrando com você para ser o teu escudo. Nem flecha, nem lança, nem espada, nem mal, nem praga, nada chegará a você. Porque quem anda na minha direção, tem a minha presença como escudo. Obrigado. Quem pode entender essa palavra, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Eu vou descer aqui embaixo, com licença, pastor Marcos. Diga para quem está do teu lado: ele é teu escudo. Irmã Regina, ele é teu escudo. Enquanto a senhora está cantando ali em cima, glorificando a Deus, ele está dizendo: eu estou na sua frente. Aleluia. Ele está dizendo para alguém aqui hoje: ele está na sua frente, ele é o teu escudo, ele é o teu ajudador, ele é o teu protetor. Aonde ele chegar, tu chega. Onde ele passar, tu passa. Passa no meio da pandemia, no meio da crise econômica, no meio da crise elétrica, no meio da crise energética, no meio do caos social. Você vai passar e vai sair do lado de lá, porque ele está dizendo: eu sou o teu escudo. Oh, aleluia. Alabraxéria. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se você sente a presença dele como teu escudo e broquel, como teu auxílio escudo, então abra a tua boca para glorificar a ele. Oh, aleluia. Mas Deus diz também: eu sou teu grandíssimo galardão. O que Deus está dizendo? Ló trocou o meu galardão pela terra que está do outro lado da fronteira. Mas para você, Abraão, sou teu grandíssimo galardão. Você disse não ao rei de Sodoma: sou teu grandíssimo galardão. Sou teu galardão no aumentativo, porque eu não vou dar prejuízo para ninguém. Esse rapaz que está organizando esse negócio aí, se ele for solteiro, eu profetizo um casamento para ele. Hã? É casado? Quantos filhos ele tem? 2, eu profetizo mais 8 para fechar nos 10. É o Felipe, é? Quem for casar, quem for solteiro vai casar, e quem tiver pouco filho vai ter muito. Recebe em nome de Jesus. Olha lá. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Eu comecei em Gênesis 12:1. Vou terminar em Gênesis 15:5. Porque o fechamento dessa parte da história de Abraão está aí. Gente, isso aqui é muito sério. Olha aqui para mim. Abraão está dentro de uma tenda. Aí o que o texto está dizendo? Que o Senhor levou ele para fora da tenda. Quem saiu da tenda por conta própria? Abraão saiu por conta própria da tenda? Não, então não entendo o que a gente canta. Sai da tua tenda. É bonito para cantar, irmão, mas não é verdade. Porque não foi ele que saiu. Todas as versões que eu tenho lá em casa, já li todas. Nenhuma diz que ele saiu. Umas diz que o Senhor levou, o conduziu, o tirou, mas nenhuma diz que ele saiu. Pastor, mas qual é a diferença? Faz algum sentido entre ele sair e entre ele ser tirado? Tem. Porque se o texto dissesse que ele tinha saído da tenda, aí eu tinha que pensar o seguinte: no dia que eu estiver fraco, arrebentado, no pó, sem força, eu vou ter que tirar força de onde não tenho, para sair da tenda, porque Deus não tira ninguém da tenda, sou eu que tenho que sair. Mas sabe o que eu fico tranquilo?
Porque quando eu olho ali está escrito, então e levou fora da tenda. Aí eu vou ficar tranquilo, sabe por quê? No dia que eu não tiver força, no dia que eu não tiver ânimo, no dia que eu não tiver como sair da tenda, eu descanso nos braços daquele que é o Deus que me dirige. Porque Ele vai me pegar dentro da tenda e vai dizer: você não tem força hoje, você está sem alento hoje, você está sem ânimo hoje, mas eu, Senhor, eu estou te dirigindo, então eu vou pegar na tua mão e eu vou tirar você da tenda, porque quem anda na minha direção não vai morrer dentro da tenda. Eu vou tirar para fora da tenda para te dizer uma coisa: o que eu vou fazer na tua vida não cabe nessa tenda, não cabe nessa xoxa, não cabe nessa cabana. Eu vou te levar para fora, porque eu vou fazer coisa grande. O céu está me dando uma palavra para você aqui hoje. Você está terminando 2020, quem sabe assolado por este isolamento social, por essa crise econômica, financeira, sanitária, de saúde, e você está dizendo: eu não tenho força para começar 2021, eu estou preso dentro da tenda. Deus está pegando você dentro dessa tenda agora e está tirando para fora, para dizer: o que eu vou fazer na tua vida nesse restante de ano, em 2021, é tão grande que não cabe dentro dessa tenda. Ele vai te levar para fora. Oh, aleluia. Levante uma das suas mãos para os céus. Por alguns segundos, glorifique o nome do Senhor. Ele está tirando alguém para fora da tenda. Oh, aleluia. Ele está dizendo para você hoje: descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Deus está dizendo para você hoje: então recebe o abraço meu, pois da tua vida. Você pode cantar comigo assim, ó: eu cuido de ti. Essa é a palavra de Deus para você, meu irmão. Ele está dizendo: descansa que eu estou cuidando de você. Ele não vai deixar você trancado dentro dessa tenda. Ele vai tirar você para fora, porque o que Ele vai fazer é coisa grande. Só que agora, para terminar, olhe para cá. Deus tira ele para fora da tenda e diz: olha agora para os céus. Não é daqui meia hora, não é daqui 40 minutos, não é daqui 2 horas. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Gente, Deus tirou ele para fora da tenda e Deus está dizendo: olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas. Só que, pelo que eu percebo, eu sei que você percebe também, há um problema aqui para contar essas estrelas, porque Deus está dizendo: se é que as pode contar. Então, na verdade, não é uma coisa fácil contar essas estrelas. E onde é que está o objeto obstacularizador aqui? É o número de estrelas? Claro que são muitas estrelas. Segundo a ciência, para cada grão de areia nas praias de todo o universo corresponde a uma estrela no céu. Isso não é hipérbole, é a grandeza de Deus. Só que Deus não está mandando ele contar as estrelas todas. Deus está dizendo apenas que ele conte as estrelas. Então, se ele conta 2, já é plural. A tarefa já está concluída. Então, o problema aqui, meus irmãos, não é a quantidade de estrelas. O que complica aqui para Abraão contar essas estrelas é o horário. Que Deus tirou ele para fora da tenda e mandou ele contar essas estrelas. Pastor, mas como é que o senhor sabe o horário? Nós vamos achar um relógio aqui agora. Capítulo 15 de Gênesis. Aqui nós estamos no 5. Olha lá. Gênesis 15, 5. Sim ou não? Sim ou não? Agora, em Gênesis 15, versículo 12, o que o texto diz? E pondo-se o sol. Olha lá. E pondo-se o sol. Vamos para o 15, 17. 15, 17. Coloca aí bem rapidinho. E sucedeu o quê? Posto o sol. Vamos recapitular? No 15, 5. Aonde Deus falou com ele. Olha lá. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus. Que hora é essa? Vamos descobrir. Se no 15 e no 12 o sol está se pondo. No 15 e no 17 a noite já chegou.
no 15:5 ainda é de tarde. Quando Deus tira ele para fora da tenda, ainda é de tarde. E de tarde ninguém consegue ver estrelas. Ele está olhando para o céu, ele não está vendo nada. E Deus está dizendo: Abraão, tem coragem de acreditar naquilo que você não está vendo? Se você acreditar naquilo que você não está vendo, o nome disso é fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo, mas você vai crer, porque eu te chamei de Ur dos Caldeus e te trouxe até aqui, debaixo da minha direção, não por vista, mas por fé. Não é para você crer no que você vê, mas é para crer no invisível, ver o incrível e viver o impossível. Isto é andar na direção de Deus. Direção de Deus, você não precisa ver. Abraão está dizendo: eu não estou vendo nenhuma estrela, mas eu vou começar a contar pela fé, porque a fé me faz ver o invisível. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: teu futuro pode parecer um céu sem estrelas, mas pode contar pela fé, porque elas estão lá. Você pode não estar vendo, mas elas estão lá. Quem crê nesta palavra, levante a mão e dê um glória bem alto essa noite e fica de pé. Em nome de Jesus. Fica de pé dando glória a Deus. Cadê, irmão Alessandro? Vem cá para vocês cantar. Eu não sei qual que vocês vão cantar aí não, mas aqui você for cantar é a boa, tá? Vem cá os irmãos da equipe de louvor. Já vai pegando aí os instrumentos. Eu quero que você levante as duas mãos para os céus assim comigo. As duas mãos o mais alto que você puder. Levanta. Diga comigo assim: eu estou debaixo da direção de Deus. Não, vamos falar mais forte. Eu estou debaixo da direção de Deus. Feche os teus olhos agora e eu vou orar por você. Você chegou até aqui, irmão, porque a tua fé foi gestacionada ao ouvir a palavra. Você não creu porque viu, você creu porque ouviu. E quem começa crendo naquilo que ouve, que é a palavra, termina em Gênesis 15:5, crendo naquilo que não vê. Não está vendo, mas crê. Crê por quê? Porque a fé não morreu, porque no meio do caminho ela tem um ponto de fortalecimento que é o altar. Então fecha os teus olhos. Pai, eu oro agora.